guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é a Bianca Rosália. E aqui é a Andréia Pires. E aqui quem fala é o Biro. E no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Mas antes, nós devemos explicações pelo atraso do programa nessas últimas semanas. Mas tem um bom motivo. Nós estávamos no Congresso do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Como já falamos em outros programas, o Peão 4.0 é um podcast impulsionado pelo Esquerda Diário, junto com o podcast Feminismo e Marxismo e o podcast Giro Internacional. E o Esquerda Diário 5 Minutos também. Sim, e o MRT, que é o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, é a organização política da qual a gente faz parte e que mantém todas essas atividades do Esquerda Diário. E além de todas as discussões do Congresso super importantes que vocês podem conferir através dos documentos públicos que estão no site do Esquerda Diário, nós saímos desse Congresso com muitas novidades. Nós vamos atualizando vocês uma a uma dessas novidades nos próximos programas. Mas tem uma que é especialmente importante para o nosso podcast Peão 4.0. E que agora nós temos um canal próprio do Peão. É isso mesmo, Biro. O Peão segue fazendo parte do Esquerda Diário, claro. Mas agora vai ter o seu próprio canal, com todas as plataformas e agregadores do podcast, o que vai facilitar muito para a gente encontrar todos os programas de todos os temas que podem te interessar. Então não deixe de buscar no Spotify, no Deezer ou qualquer outra plataforma que esteja utilizando para nos ouvir pelo nosso canal Peão 4.0 para não perder nenhum programa. E para o programa de hoje, a gente vai resgatar a história do 1º de maio. Afinal, muito se comemora, mas poucos sabem e poucos se lembra da origem desse dia. Bora começar o programa? Vamos que vamos! Vamos lá! O 1º de maio é um feriado internacional celebrado praticamente em todo o mundo. Alguns países têm datas diferentes, mas ainda assim são raras as exceções em que não existe o Dia do Trabalhador. E um fato que poucas pessoas sabem, Bianca, é que o Dia do Trabalhador foi criado pela Segunda Internacional Comunista, que criou esse dia em 1889. E na realidade o nome original não era Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, mas sim Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Pois é, Andréia. Hoje em dia, aqui no Brasil, acaba sendo um dia de festa. Em outras partes do mundo também. Mas a história dessa data é muito trágica e muito importante, e ela foi criada para relembrar a morte de centenas de trabalhadores que morreram lutando para conquistar o direito da jornada de trabalho de 8 horas. Pois é, e tudo começou nos Estados Unidos no século XIX, lá em 1886. Teve uma grande jornada de luta com mais de 1.500 greves por todo o país pela jornada de 8 horas, e eles exigiam a aplicação dessa jornada sem distinção de sexo, ofício ou idade. E olha que interessante, já naquela época os trabalhadores não lutavam por direitos só para uma categoria, mas sim para que os direitos fossem garantidos para todos de nossa classe. Pois é, Andréia, e pensavam também na união entre homens e mulheres. Traziam para sua luta a demanda de todos os setores dos trabalhadores para lutar juntos. Vale lembrar também que nessa época era muito comum crianças de 14, 12 até 9 anos irem trabalhar, e nada disso era proibido. A proibição do trabalho infantil para as crianças terem direito a estudar antes de entrar no mercado de trabalho também foi um direito conquistado com muita luta. E a demanda por jornadas de 8 horas era muito importante no mundo todo, pois as jornadas de trabalho eram de 12, 14 e até 16 horas de trabalho diário, sem direito a descanso remunerado, sem direito a férias, aposentadoria, seguro-acidente ou seguro-doença. Absolutamente nada. Os trabalhadores exigiam direito a 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Ou seja, um direito bastante elementar. E foi graças à luta desses trabalhadores que hoje, pela CLT no Brasil, a jornada de trabalho regular é de 8 horas. Assim como em outros lugares do mundo. Ou pelo menos deveria ser assim, né? Mas nem isso tem sido garantido de fato. Sendo que hoje, na verdade, deveríamos trabalhar ainda menos do que isso. Com o aumento da produtividade, a gente podia ter mais horas de descanso e garantindo mais empregos, reduzindo a jornada sem reduzir os salários.
Verdade, né, Bianca? Mas voltando à jornada de greve de 1886 nos Estados Unidos, depois de tantas greves em muitos lugares, os patrões cederam e reduziram a jornada de trabalho. Porém, em Chicago, que era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, houve um grande confronto. E a greve geral em Chicago foi marcada para começar, adivinha em que dia? 1º de maio. Mas a importância dessa data está no que acontece a partir daí. A greve se iniciou na data marcada. Se estendeu a mais de 5.000 fábricas e cerca de 240 mil trabalhadores aderiram. Nossa, é impressionante, né? Mas dias antes de iniciar a greve, a imprensa já se colocou a serviço dos patrões e passaram a estimular a repressão. O Chicago Times, por exemplo, dizia nos seus jornais que a prisão e o trabalho forçado são a única solução para a questão social. O melhor alimento para os grevistas será o chumbo. Logo, a greve atingiu grandes proporções em Chicago com grandes atos de rua. No dia 4 de maio, os trabalhadores foram atacados com grande violência pela polícia, que abriu fogo contra a população. 38 trabalhadores foram assassinados e 115 foram feridos. E após essa manifestação, Andréia, o Estado americano começou uma perseguição terrível. Invadiam as casas prendendo as pessoas. Foi declarado estado de sítio. Os sindicatos foram fechados e milhares de operários foram presos pelo crime de defender um direito elementar da jornada de 8 horas. E não satisfeitos com essa repressão brutal e o sangue que já escorria nas ruas, os patrões exigiram ainda o julgamento e a condenação dos líderes do movimento. Foi montada então uma farsa jurídica e selecionados 8 das principais lideranças grevistas. 7 deles foram condenados à morte e um deles a 15 anos de prisão. Pouco depois, outros 2 tiveram suas penas de morte transformadas em prisão perpétua. E o pior, hein, Bianca? Ao final do processo, em 1887, 5 dos líderes grevistas, Spies, Parsons, Fisher, Engels e Ling, foram mortos pelo Estado. Os 4 primeiros foram enforcados e um 5º foi encontrado morto dentro da cela. 6 anos depois, o processo foi anulado e a própria corte americana admitiu fraudes e irregularidades jurídicas, ou seja, um julgamento forjado. Em 1893, os 3 líderes que sobreviveram e ainda estavam presos foram libertados. Em 1891, a Segunda Internacional Comunista aprovou no Congresso de Bruxelas que no dia 1º de maio haveria uma demonstração única de todos os trabalhadores de todos os países, afirmando a unidade internacional dos trabalhadores e reivindicando a jornada de 8 horas de trabalho. E nos 1º de maio, que se seguiram, não houve feriado, nem festa, nem sorteio de carro. Houve greves, manifestações, choque com a polícia, organização de luta dos trabalhadores de todo o mundo por seus direitos. Isso levou a uma situação em que a própria burguesia decidiu que a melhor estratégia seria tirar esse caráter de luta revolucionária do 1º de maio. E no mundo inteiro passaram a transformar em feriado, com o nome de Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. E assim, tentar fazer com que as mobilizações que se davam com grande combatividade nesse dia fossem transformadas em meras festas de caráter pacífico, esvaziando completamente seu conteúdo, sua história e a memória da nossa classe. Pois é, e essa é a história do 1º de maio, um dia marcado pela luta e pelo sangue da nossa classe. Gerações de trabalhadores que lutaram e entregaram suas vidas para que hoje a gente tivesse ainda alguns direitos elementares. É isso mesmo, e no Brasil foi em Porto Alegre, a capital gaúcha, que ocorreu em 1892 a primeira comemoração do 1º de maio em praça pública. O evento foi realizado um ano depois da Segunda Internacional Comunista decidir que seria um dia de luta em todos os países. E aqui no Brasil também tivemos nossos milhares de mortos nas greves, nos campos e na luta contra a ditadura militar. Inclusive, Andréia, em meio à ditadura militar, foi bastante emblemático o dia de 1º de maio de 1968. Esse ano teve um processo muito importante de grandes greves em Osasco e Contagem. Greves baseadas na auto-organização e que se enfrentaram diretamente com a estrutura sindical que era tutelada pelos militares. O símbolo dessa luta foi o ato do 1º de maio, no qual dirigentes pelegos do PCB e o governador da ditadura, Abreu Sodré, foram expulsos por operários com paus e pedras do palanque construído na Praça da Sé.
E é isso aí, muito bom, né? Mas infelizmente as grandes centrais sindicais como a CUT, a CTB, a Força Sindical e a UGT fazem desse dia hoje apenas um dia de festa, sorteio de carro, show e colaboram para que a história desse dia seja esquecida. É verdade, Bianca. Dizemos infelizmente porque estamos muito longe de termos todos os nossos direitos garantidos. Pelo contrário, os trabalhadores de todo o mundo, mas no Brasil em especial, está passando por um 1º de maio terrível. Com certeza, um dos mais trágicos em décadas. Neste 1º de maio de 2021, as centrais sindicais ficaram em casa. E quem saiu às ruas foi a extrema-direita bolsonarista, que apoia um governo genocida que decretou a morte da nossa classe pela pandemia e pela fome. Até esse momento que a gente gravou esse programa, já são mais de 400 mil mortos pela Covid-19. O desemprego já passa dos 14%. Mais da metade da população está em estado de insegurança alimentar, sem saber se vão comer no dia seguinte. E mais de 19 milhões de pessoas estão em situação de fome. A exploração e opressão contra a nossa classe permanece mais do que nunca. Não é, Bianca e Biro? Inclusive, nem sequer a garantia das 8 horas de jornada de trabalho, que foi a reivindicação emblemática do 1º de maio, temos garantido. É verdade, Andréia. E cada dia que passa, os patrões se tiram mais e mais dos nossos direitos, que custaram tantas vidas para serem conquistados. E a pandemia agravou e acelerou ainda mais essa retirada de direitos para assegurar, proteger, garantir a sede de lucro dos capitalistas. Com a uberização do trabalho, por exemplo, e a reforma trabalhista, e a MP 936, todos esses ataques, estão cada vez mais comuns as jornadas de trabalho de mais de 10 horas, de 12 horas, como a gente já falou bastante aqui no nosso podcast, nos programas sobre precarização do trabalho. E tudo isso é garantido pelo governo de Bolsonaro e Mourão, mas também pelos governadores, pelo STF, pela Câmara dos Deputados, pela grande mídia e por todos aqueles que articularam o golpe institucional de 2016. E justamente por causa de tudo isso, que as centrais sindicais deveriam estar fazendo nesse 1º de maio uma grande mobilização dos trabalhadores para reverter a reforma trabalhista e da Previdência, assim como cada um dos ataques que estamos sofrendo. Lutar por divisões das horas de trabalho para gerar emprego e pela quebra das patentes da vacina, para garantir que a vacinação chegue em todos o mais rápido possível. Pois é, mas as centrais sindicais como a CUT e a CTB não apenas seguem na quarentena, mas o próprio PT, ao invés de incentivar as lutas e mobilizações, está pensando exclusivamente nas eleições de 2022. Pois é, Bianca, e o próprio Lula fez um discurso no 1º de maio, fazendo demagogia com toda essa tragédia que estamos sofrendo, tentando canalizar a insatisfação dessa situação de miséria e precarização do trabalho para sua candidatura. Um cara que falava que lutava pelos trabalhadores. Pois é, Andréia. E ele teve a cara de pau de fazer toda essa demagogia depois de dizer nos discursos anteriores que estava a favor de privatizar a Caixa Econômica Federal e que perdoava todos os atores desse regime grotesco que a gente vive hoje. Isso é um absurdo, né? Porque quem segue pagando pelo golpe de 2016 e todas as consequências que viriam em seguida, né, desse golpe, somos nós, os trabalhadores. Nós não perdoamos o golpe, né? Nós não estamos em paz enquanto a gente está passando fome, morrendo de Covid, sendo explorados no trabalho. Nós não estamos em paz com o Bolsonaro, com o Mourão, os militares e essa justiça que usa as leis da ditadura militar como a Lei de Segurança Nacional para nos perseguir. É isso mesmo, Bianca. Ou seja, a luta dos operários de Chicago de 1883 segue necessária ainda hoje e não só no Brasil, mas no mundo todo. Com a crise econômica de 2008, reformas como as que tivemos no Brasil, seja a trabalhista, seja a da Previdência, estão acontecendo por todo o mundo. E neste exato momento, estão havendo luta e resistência na nossa classe, como as greves, manifestações e paralisações na Argentina, Chile, França, Myanmar e no Brasil também, como é o caso das trabalhadoras da Bluetech, Suntec e 3C, que foram demitidas com o fechamento da LG.
Os patrões e os políticos tentam de todas as formas nos dividir para nos enfraquecer, nos dividem entre gênero e raça, nos dividem entre efetivos e terceirizados e autônomos. E o 1º de maio, antes de mais nada, é um dia que lembra da nossa força quando a gente se une, a nossa classe, em uma só luta, inclusive internacionalmente. Sim, Bianca, e é preciso celebrar a nossa classe, a nossa força, a nossa união, nosso espírito inquebrável que acorda todos os dias para trabalhar e ainda assim não deixa de sonhar, não deixa de imaginar um futuro sem mais explorados e oprimidos. Mas o 1º de maio deve ser também um dia de organização, um dia de demonstrar nossa força para as batalhas necessárias em curso e que ainda estão por vir. Porque não existe nenhuma felicidade na vida de um trabalhador que não foi conquistado na luta, na greve, na briga, arrancando com unhas e dentes deste sistema de exploração e de tragédias em que vivemos, que se chama capitalismo. É isso aí, é por isso que ainda hoje o Esquerda Diário, o MRT e a gente aqui do Peão 4.0 busca sempre resgatar a origem do 1º de maio, que é, antes de mais nada, ou deveria ser, um dia de organização e luta da nossa classe, onde se deveria homenagear a vida dos trabalhadores que lutaram para que hoje a gente tenha ainda alguns direitos, mas que também nos permitiu aprender e tirar lições para ir por mais. Sim, e para nós, esse é um dia muito importante, pois é um dia em que nos conectamos com a nossa classe, onde defendemos a unidade internacional dos trabalhadores, ultrapassamos fronteiras em nossa luta, unindo homens, mulheres, LGBTs, negras e negros, árabes, muçulmanos, latinos, indianos, chineses, enfim, trabalhadores de todo o mundo. Nós, trabalhadores, produzimos tudo que existe no mundo. Cadeira, carro, comida, prato, remédio, vacina. Nós fazemos o mundo girar. E para nós não é dado nada, nem mesmo o mínimo para sobreviver. A fome nos assola, o desemprego nos ameaça, a polícia nos mata e reprime. O capitalismo é um sistema decadente e podre, afogado em suas próprias crises, que produz tragédias como Brumadinho, Mariana e agora uma pandemia global. O capitalismo vive do nosso trabalho e do nosso suor, para que um punhado de burgueses e capitalistas vivam no conforto e luxo que nós não conseguimos nem imaginar. Não conseguimos mesmo, não é, Bianca? A burguesia é uma classe parasita que precisa do nosso trabalho para alimentar sua sede inesgotável de lucro. Mas nós, trabalhadores, não precisamos dela, pois construímos um mundo com as nossas próprias mãos. E é por tudo isso que o capitalismo merece perecer. E esse foi o Peão 4.0, podcast feito para e por trabalhadores. E se você gosta das nossas ideias, curta e compartilha nas redes sociais e acompanhe a gente através do site esquerdadiaria.com.br. Não deixe também de buscar e nos acompanhar através do nosso novo canal em todas as plataformas e agregadoras de podcast e pelas redes sociais do Esquerda Diário. É isso aí, não deixem de conferir a gravação do Ato Virtual Internacional da Fração Trotskista deste 1º de maio no canal do YouTube do Esquerda Diário. Terminamos esse programa primeiramente fazendo uma homenagem a todos os trabalhadores que lutaram e morreram em Chicago, mas também em todo o mundo. Dedicamos também a todos os trabalhadores que morreram pela Covid-19 desde que começou a pandemia, assim como a seus familiares e amigos. E saudamos e nos colocamos ao lado de todos os trabalhadores que estão nesse momento se mobilizando, se organizando, lutando e resistindo. Saudamos os trabalhadores do metrô de São Paulo que se preparam para a campanha salarial enquanto lutam contra o absurdo despejo da sede do seu sindicato. Saudamos também as trabalhadoras da Blutec, Santec e 3C, que, como falamos nesse programa, estão em greve, lutando contra as demissões causadas pelo fechamento da LG em Taubaté. E os trabalhadores rodoviários de todo o Brasil em mobilização pelo direito à vacinação. Saudamos os professores também de todo o país, os estaduais de Pernambuco e os municipais de Itanhaçu, na Bahia, Porto Alegre, Macapá, Florianópolis, Belo Horizonte e, em especial, de São Paulo, com 84 dias de greve. Os professores lutam desde o ano passado contra o retorno inseguro das aulas presenciais.
Saudamos os petroleiros da Petrobras que estão se mobilizando hoje contra a privatização das plataformas subsidiárias e refinarias e por medidas de prevenção contra a Covid-19 que já matou dezenas de petroleiros por todo o país. Saudamos todas as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados de todo o país que se enfrentam com atraso e corte de salário. Todos os trabalhadores de aplicativos que começam a se organizar e se mobilizar contra seus patrões invisíveis que se escondem atrás das telas dos celulares. Saudamos todas as trabalhadoras e trabalhadores da saúde que foram linha de frente no combate de toda a pandemia e tiveram que se mobilizar contra a precarização dos hospitais e dos postos de saúde, que salvaram vidas, mesmo com suas vidas em risco, sem EPIs, sem insumos básicos, muitas vezes fazendo jornadas de trabalho sem fim, enquanto faltava tudo: oxigênio, leitos, kits de intubação, medicamentos e até mesmo seus próprios salários. Queremos homenagear também os trabalhadores e a juventude da Colômbia que nesse momento estão se enfrentando com uma dura repressão e protagonizando uma verdadeira rebelião contra o presidente Iván Duque, seus ministros e governos e toda a reforma tributária. E as trabalhadoras da saúde de Neuquén, na Argentina, que fizeram mais de 2 meses de greve, se organizando em assembleia e coordenando vários hospitais até terem suas reivindicações atendidas. E os trabalhadores portuários do Chile, que paralisaram 17 portos em uma greve nacional que convocou mais de 8 mil trabalhadores e assim se impôs o saque das pensões dos estivadores. Uma homenagem especial também aos trabalhadores e, em especial, às trabalhadoras têxteis que lutam contra o golpe sanguinário de Mianmar. E também os trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos que enfrentam uma enorme batalha para serem sindicalizados. A luta dos trabalhadores do Brasil e do mundo são exemplos e são nossa inspiração. Viva a luta dos trabalhadores de todo mundo! Viva a luta dos trabalhadores de todo mundo! Viva a luta dos trabalhadores de todo mundo! Viva a luta das trabalhadoras e trabalhadores! Viva a luta dos trabalhadores! Viva a luta da classe trabalhadora! Viva a luta dos trabalhadores! 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 A classe trabalhadora unida é imparável. Viva a luta dos trabalhadores!